Opa galera, meu nome é João e hoje eu quero trazer algumas curiosidades para vocês a respeito do desenvolvimento do recém-nascido. Eu vou falar do recém-nascido até o primeiro ano de idade. Bom, a gente avalia 4 grandes áreas. A primeira área é a área motora, que a gente vê a locomoção do recém-nascido até o seu primeiro ano de idade, a locomoção e os grandes músculos. A segunda grande área é a adaptativa, que a gente vê as mãos. Quando o recém-nascido nasce, ele só fica com a mão fechadinha, até no final do primeiro ano, ele começa a conseguir pegar objetos em pinça. A terceira é a área social. É como que o recém-nascido vai se comportar no ambiente com outras pessoas, desde quando ele nasce até o primeiro ano de idade. E a quarta área é a linguagem, que a criança ela nasce sem fazer som nenhum e no final do primeiro ano está falando algumas sílabas com alguns significados. Bom, o desenvolvimento da criança ele é crânio-caudal, então ele começa na cabecinha e vai até os pés. Até por isso que a criança ela não anda antes de levantar a cabeça. Ela começa com a cabecinha, tronco, quadril e depois as pernas. E ele é cubital radial. O que é isso? Ele começa a desenvolver da parte de fora da mão aqui, ó, do dedinho até o dedão. Então, no começo ele começa a pegar assim e termina pegando assim. O recém-nascido, quando ele nasce, ele só fica com os bracinhos fletidos, então fica flexionado assim, e ele fica numa postura que chama tônico cervical. Como que é? Ela fica com o rosto virado para o lado, ele não fica olhando para frente, ele fica todo encolhidinho com o rostinho virado de lado. E é normal essa postura nos 3 primeiros meses. Então, você vai sempre ver ele com os bracinhos cruzados. Como que é a visão? Ele olha para você e fixa a visão. Ele prefere rostos humanos. Então, quando você colocar ele, ficar olhando para ele, ele vai olhar para o seu rosto e vai ficar te encarando lá, sem fazer mais nada. Você vai perceber que quando ele está deitadinho na cama, se você pegar ele, a cabecinha dele não tem força para vir junto com o tronco, por isso que ela cai para trás. Então, a cabecinha dele ainda, os músculos não têm a força para trazer junto com o corpo. Por isso que quando você tira, a cabecinha fica caída. Você tem que pegar na cabecinha e trazer ela junto, tá bom? Basicamente é isso que o recém-nascido faz. Com 1 mês de idade, ele já muda o quê? Quando você coloca ele deitadinho de barriga para baixo, ele não afoga. Ele levanta a cabecinha um pouquinho e coloca o queixo apoiado. Ele levanta um pouquinho o queixo da cama. Então ele começa a levantar um pouquinho já o pescoço. Ele consegue acompanhar objetos em torno de 90 graus. Então você coloca o objeto aqui, vira um pouquinho, ele acompanha 90 graus e ele começa a dar algum sorriso. Ele ri, não é porque você fez gracinha para ele, simplesmente ele ri porque ele ri. Ninguém explica e ele ri um pouquinho. 2 meses. Ele muda o quê? Quando você coloca ele de barriga para baixo, em vez de levantar só o queixinho, ele começa a levantar um pouquinho da cabeça também. Então, isso já começa a ter mais força no pescoço, ele levanta um pouquinho a cabeça. O objeto que era 90 graus, agora ele consegue acompanhar 180 graus. Então, ele vira o rostinho para lá, vira o rostinho para cá também. O sorriso começa a aumentar um pouquinho o sorriso socialmente. Então, você brinca com ele, ele vai lá rir e para rapidinho. Mas ele ri quando você começa a brincar com ele. E o que começa a aparecer são os primeiros sons. Esses sons, eles são vogais de início. Ele não fala consoantes, ele fala e só. Não fala mais nada, não fala sílabas, ele fala só as vogais. Com 3 meses, é o último mês que ele ainda tem essa posição tônico-cervical, com o rostinho virado de lado. Agora, o que muda? Quando você vai retirar ele da caminha, o pescocinho dele está mais duro. Não quer dizer que ele vai fazer o movimento para acompanhar o tronco, mas ele já começa a ficar um pouquinho mais duro. Junto com isso, ele começa a estender a mão. Se você dá esse objeto para ele, ele vai estende a mão, tenta pegar, não pega, não consegue, ainda não tem total controle, mas ele começa a tentar pegar o objeto. O sorriso dele aumenta um pouquinho. Antigamente você brincava com ele, no mês passado você brincava com ele, ele ria, parava, agora aumenta mais um pouquinho esse sorriso. E os sons aumentam para sons guturais, então ele mistura algumas vogais com consoantes, mas ainda não forma sílabas, fica assim, nha, nha. Mais ou menos assim, sei que tá feio, mas eu tenho que mostrar para vocês. Com 4 meses, o que ele vai começar a fazer? Ele já começa a centralizar o pescocinho, não fica mais de lado. Então ele centraliza o pescoço, o que ele faz? Ele descobre as mãos. Então ele sabe que ele tem 2 mãos e fica lá mexendo com as mãos. A cabecinha dele já está conseguindo sustentar, então ele consegue fazer um movimentinho para sustentar a cabeça. Ele começa também com uma pega cubital. Lembra que eu te falei que o desenvolvimento começa de fora para dentro aqui? Então ele começa a segurar objetos dessa forma. Ele não pega só com o dedo, ele apoia na palma da mão. Então chama pega cubital isso aqui, que vai ser o primeiro jeito que ele vai pegar.
E esse movimento aqui, ele fecha e não abre mais. Ele vai ficar aqui segurando dessa forma. E continua aqueles sons guturais ainda, não evoluiu muito do mês passado para isso. E além de tudo isso, o sorriso dele, ele começa a dar gargalhada. Antes ele ria por mais tempo, só que agora ele começa a dar gargalhada. É isso que a gente vê bastante na internet, as mães filmando, os pais filmando as crianças rindo que nem uns doidos. E a gente ri também. É nessa fase, com 4 meses, que eles começam a dar as gargalhadas. De 6 a 7 meses, mais ou menos, ele já começa a rolar. Então, você coloca ele na cama, ele rola para cair da cama. Então, tem que tomar cuidado na hora de colocar ele para dormir assim e sair do quarto. Tem que colocar uma gradinha, senão ele vai cair. Ele já consegue sentar. Ele senta, só que ele não consegue ficar muito tempo. Então, ele senta um pouquinho, vai, cai, apoia os 2 bracinhos e fica apoiadinho. Porque ele não tem ainda firmeza para ficar muito tempo sentado. A pega, que antes era cubital, agora ela passa radial. Não quer dizer que ele está pegando certinho a caneta, mas ele vai pegar assim. Ele pega com a parte de cada mão. Ele não pega mais assim, agora pega assim. Começa a transferir objetos de uma mão para outra. Então ele vai pegar, agora ele sabe pegar, soltar, né? Então ele transfere objetos de uma mão para outra. Uma coisa legal na avaliação social dele é que ele prefere a mãe. Então, como ele ficou mais tempo com a mãe, ele começa a pegar mais afinidade com a mãe. Então, ele prefere a mãe. Não quer dizer que ele vai estranhar pessoas que ele não conhece. Mais pra frente, ele começa a estranhar pessoas, que ele começa a criar vínculo com a família e gosta mais das pessoas que ele vê mais. Mas, por enquanto, ele não estranha estranhos. E na linguagem, o interessante é que ele começa com a lalação. Então, são palavras, sílabas. Mamamamá, papapá, dadadadá. Não quer dizer que ele está chamando mamãe e papai. Ele está falando sílabas aleatórias, Com 9, 10 meses mais ou menos, ele já começa a sentar sem apoio. Então ele senta lá e não cai para os lados. Você vai deixar ele ficar uma semana sentado. Não, mentira. Mas ele começa a ficar sentado, consegue manter o tronquinho lá reto e ele pode engatinhar. Tem criança que não engatinha, é normal, mas algumas crianças engatinham e é nessa idade, de 9 a 10 meses, que ele vai engatinhar. Nessa idade, ele começa a segurar objetos em movimento de pinça. Ele não vai fazer isso perfeito, ele começa a fazer meio torto, mas ele já começa a conseguir segurar objetos em forma de pinça, que é a última estágio aí da evolução da criancinha para segurar objetos com a mão. Você pede para ele te dar o objeto, ele não vai dar, só que ele solta. Você lembra que antes eu falei que ele ficava segurando e não soltava mais? Agora, se você retira o objeto, ele vai soltar. Ele não vai te dar, mas ele vai soltar. Ele começa a estranhar pessoas que ele não conhece. Então é hora que ele não vai com ninguém, começa a chorar pra caramba. Ele começa a acenar, você pede para bater palma, ele bate palma. Então é uma idade que ele começa a interagir mais com você, com alguns estranhos também. Você pede para ir no médico, você fala tchau pra doutora, ela vai lá e fala tchau. E uma coisa legal é que ele começa a brincar de cadê. Por quê? Ele começa a perceber que as coisas que saem da vista dele não sumiram. Uma criança de 6 meses, você pôs a caneta aqui, tirou do campo de vista dele, simplesmente sumiu, nem sabe onde está, nem sabe que existe. Agora não, ele sabe que tirou, então quer dizer que ela está escondida. Então quando você fica atrás de uma almofada lá e fala achou, ele acha engraçado porque ele sabe que você estava lá atrás. Com 12 meses, ele já começa a andar com apoio, né? A mamãe e o papai dá a mão para ele, ele começa a dar alguns passos. Com em torno de 15 meses que ele vai conseguir andar sozinho. Agora com 12 meses ele vai conseguir só andar com um apoio mesmo. E ele levanta sozinho. Na avaliação adaptativa, ele já pega os objetos em forma de pinça certinho. E se você pede para ele entregar o objeto para você, ele vai e te entrega. Não precisa agarrar o objeto e tirar da mão dele. Ele vai lá e te entrega. Ele consegue interagir mais, então você pede para ele te ajudar a vestir, ele vai, começa a colocar a mãozinha, ele não consegue se vestir inteiro, dá a camiseta para ele põe, não põe, mas ele começa a entender algumas coisas, como se vestir, brincar, ele começa a brincar. E na linguagem, ele pode começar a falar algumas palavras que já tem significado, então ele vai falar mamá, papá, sabendo que está chamando a mamãe, papai, e é isso. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo para eu fazer mais vídeos de curiosidades assim. Eu acho que ficou meio longo esse vídeo, mas é que tinha que falar até o primeiro ano de vida. Bem interessante. Aqui embaixo eu vou deixar a referência de onde eu tirei esses dados, referências bibliográficas. E se vocês gostaram, comenta aqui embaixo para eu fazer outros vídeos como esse de curiosidades. Tá certo? Muito obrigado e até mais.